Amém, igreja? O tema de hoje é o Reino de Deus, como vem sido falado esse mês. E eu queria começar com a definição de reino. Procurei no dicionário, obviamente, né? O que é um reino? Governo, soberania, território ou estado governado por monarca, um rei ou uma rainha. Então, isso é um reino, aqui na nossa definição do dicionário. Agora, vamos à época de Jesus, porque a gente vai falar um texto da Bíblia, né, gente? Do Evangelho, inclusive. Na época de Jesus, Israel, que era um estado, tinha sido tomado todinho o estado de Israel pelo Império Romano. Era uma época que eles faziam guerras e conquistavam os lugares, né? Então, o Império Romano conquistou todo Israel. E eles estavam vivendo debaixo desse domínio do Império Romano, que era um domínio bem de exploração, um domínio bem ruim. Veja bem, não é o reino romano. Fala para o amiguinho do lado, não é o reino romano. É o Império Romano. Qual que é a diferença de reino e império? Um rei, ele governa o seu povo. O imperador, ele governa outros povos que ele conquista para explorar. Então é uma diferença bem grande. E eles estavam debaixo desse domínio explorador, um domínio muito ruim do Império Romano. Haja visto, você vê em várias passagens da Bíblia que eles falam sobre os impostos, né, que os romanos cobravam deles e tudo mais. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, o que os judeus esperavam na época? Eles tinham tantas promessas de Deus que viria um libertador, que viria o Messias, né? Que ia libertar o povo. Então, o que eles estavam esperando na época? Um rei. Eles estavam esperando levantar esse tal desse Messias, estavam esperando vir essa pessoa física, um rei físico que ia lutar fisicamente contra o Império Romano e iria estabelecer novamente Israel. Era o que eles esperavam. E tudo bem, né, gente? Porque eles estavam no âmbito terreno. Eles estavam pensando aqui na terra. Agora eu quero pedir para vocês abrirem as Bíblias em João, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 3. João, capítulo 3, tem uma conversa muito interessante. O meu título é assim: O encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu eram os mestres da lei naquela época, né? Ele conhecia muito da Torá, da palavra de Deus que tinha até então. Ele conhecia bastante das leis, ele conhecia as profecias. Então vamos lá, o texto é um pouquinho comprido, mas a palavra não vai ser comprida. Espero. Vamos lá, a gente vai ler do 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas eu gosto demais dessas respostas de Jesus. É muito enigmático, né? Pensa comigo, mestre. Primeiro que o cara foi procurar Jesus à noite, né? Por que ele foi procurar Jesus à noite? Naquela época nem luz elétrica tinha. Não é o churrasco das mulheres que a gente vai fazer à noite, porque todo mundo está trabalhando de manhã, e a gente vai aproveitar a noite mesmo, mas a gente tem energia elétrica e tal. Não. Ele foi procurar Jesus à noite na época da lamparina. E foi ele que foi até Jesus para falar o seguinte: a gente sabe que você ensina, você está fazendo as coisas da parte de Deus, porque esses milagres, esses sinais que o Senhor está fazendo, difícil, né? Não vai ser normal. Aí Jesus vira e responde para ele assim, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu pirei, Nicodemos também, vamos lá. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É óbvio que Nicodemos fez uma coisa óbvia. Nascer de novo? Eu já nasci. Eu não vou voltar para a barriga da minha mãe, até porque ele era velho, a mãe já devia estar enterrada, destruída, né? Não tinha mais ventre. Falou, como que eu vou nascer de novo?
Que história é essa? Versículo 5. Respondeu Jesus, digo a verdade. É a segunda vez que ele responde, digo a verdade, tá, gente? Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. É muito diferente, né? Mas sim que Jesus estava chamando Nicodemos para uma coisa. Você falou que eu sou da parte de Deus, e de fato, eu estou aqui realizando o reino de Deus. Um reino que você só vai conseguir fazer parte se você nascer de novo. Só que Jesus está tirando a conversa do âmbito natural para um âmbito espiritual. Concorda comigo? É impossível voltar para a barriga da mãe. Eu já não posso. Mas nem se a ciência desse um jeito, porque minha mãe já está lá, ó. Ela já foi promovida. Então, nem se eu quisesse muito, se eu fosse uma super cientista, se eu inventasse um jeito, um gênio, não sei o quê, não dá. Jesus já deu logo nele uma coisa, não é possível, para ele entender que não é possível aqui no âmbito natural. Ou seja, o reino de Deus não é físico num sentido material. O reino de Deus não é carnal, aqui da terra. Pega em você e fala, isso é carnal. Pode pegar. A gente fala carnal, já acha que é pecado. Não estamos falando de pecado, estamos falando de carne e osso. O reino de Deus não é carne e osso. O reino de Deus é algo espiritual. E ele solta assim, Jesus, o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Você está vendo o vento aqui? Eu não estou. Se tiver uma poeira, eu vejo a poeira. O vento a gente não vê. Você sabe quando você vê assim aquele poeirão voando, você fala, o vento ali, você não está vendo o vento, você está vendo a poeira, porque o vento é invisível. Assim é o reino de Deus. Você sente, você sabe que ele é real. Inclusive, você não pode viver sem ele. O ar você não vive sem ele. Ele existe. Só que você não vê. Jesus deu esse exemplo, Nicodemos. Ele existe, o reino de Deus existe, mas você não vê. E assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Nicodemos já estava com a cabeça assim, com um nó, né? Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos, você que estuda a palavra, você que conhece todas as profecias, você que está servindo lá no templo, um Deus invisível, mas real. Você que é mestre em Israel, não entende essas coisas? Jesus continua no 11. Asseguro que nós falamos Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Está acontecendo, Nicodemos. O reino de Deus está acontecendo, ó, as curas, os milagres que você falou. A gente está falando de coisa que a gente está testemunhando e vendo, mas mesmo assim vocês não creem. Versículo 12. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Até porque o reino de Deus não é físico, não é natural, não é desse mundo, mas é celestial. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus mesmo. Da mesma forma como... Agora é muito interessante, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Meu Deus, Jesus está revelando todo o plano da salvação para Nicodemos aqui. Só que agora vem o versículo, se não é o mais icônico do Novo Testamento, é um dos mais, que todos nós conhecemos, e eu vou começar a falar sem ler na Bíblia, e eu gostaria que a igreja em coro
completasse esse versículo. Porque Deus amou... Você que está em casa também falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo que a gente prega, que a gente fala para as crianças, que a gente ensina no livrinho sem palavras, faz pulseirinha para as crianças e fala, foi a conversa com Nicodemos. Você já parou para pensar nisso? Que em João 3, Jesus estava falando com esse sacerdote sobre o reino de Deus e ele estava dando tudo, ele estava revelando tudo para Nicodemos. Ah, você quer saber do reino de Deus? Espera aí que eu vou te falar. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que deu seu Filho único, ou seja, eu, para que todo aquele que em mim crer não pereça, mas tenha vida eterna. Continua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É que eu não tenho tempo, então hoje a gente vai passar, mas depois você lê de novo na sua casa, essa conversa de Jesus com Nicodemos que, pelo amor de Deus. Nicodemos, esse reino não é o que você está pensando. Esse reino não é carnal. Esse reino tem que nascer de novo do Espírito. Ele é espiritual. Porque Deus me mandou aqui para a terra para cumprir a vontade dele, que é salvar a humanidade, não é só Israel. Abre a cabeça, Nicodemos. É um reino eterno, é um reino grande, muito maior do que um espacinho físico. E é demais, Jesus revelou tudo aqui para Nicodemos. Continua. Versículo 19, esse doeu. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. É um reino de luz. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque eles estavam vivendo o reino das trevas. Eles estavam vivendo as suas obras más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem pratica o mal não se aproxima da luz. Porque é lógico, se eu estou com a roupa suja e você meter um holofote em cima de mim, você vai ver todas as manchas da minha roupa. Que eu não lavei direito, que eu me sujei, que eu me emporcalhei. É mais ou menos isso. Quem está sujo, aproximou da luz, vai aparecer a mancha, vai aparecer o pecado. Versículo 21, para terminar a conversa. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Vem para a luz. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Conversa de Jesus com Nicodemos. Termina aqui. Não fala mais nada na Bíblia, Nicodemos foi embora, Jesus seguiu o caminho dele. Mas, capítulo 4, começa assim o título, Jesus conversa com uma samaritana. E para não ficar comprido demais, eu vou ler o versículo 6. Jesus chega lá no caminho de Samaria, fala que era necessário que ele passasse por aquele caminho. E falou para os discípulos, eu tenho que passar por lá. Jesus que falou, eu tenho que passar por lá. Havia ali um poço de Jacó. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Agora nós vamos para o versículo 15. Ele pede água para a mulher fala, eu sou samaritana, você é judeu, está falando comigo? Judeu nem gosta de samaritano, você deve estar com muita sede para falar comigo, hein? Aí ele fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pedir água para mim. Eu posso te dar água da vida, água eterna, assim, que flui no rio. Você nunca mais vai ter sede, ela. Você não tem nenhum cântaro. Com o que você vai tirar essa água? Ela estava no reino da terra. A conversa estava no âmbito da terra, falando da água, só que Jesus já estava puxando para o reino do Espírito, para o reino de Deus. E aí ela fala, vai seguindo a conversa, vamos para o versículo 15. A mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Versículo 16, ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. 17, não tenho marido, respondeu ela.
Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que você não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Opa, agora a mulher percebeu que não era uma coisa ali da terra. Não estávamos falando de água do poço e não é esse reino. Ali deu uma mudada na conversa, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ela reconheceu, esse cara aqui é diferente. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus trouxe o reino para ela. O reino do Espírito está aqui. O reino de Deus está aqui, mulher. Já chegou. Eu falo que a hora está chegando. Não, já chegou. O reino de Deus está aqui. Aí continua. São esses adoradores que o Pai está procurando. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O reino de Deus não é carne e sangue. O reino de Deus é espiritual. É um reino invisível, mas real. Versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Ai, aqui é demais, né? Eu sempre choro. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu até engulo seco. Ela creu. E ele se revelou para ela, porque ela percebeu, alguma coisa começou a queimar dentro do coração dela. Ela já falou logo a verdade: não tenho marido, e ali Jesus já entrou e trouxe o reino de Deus, e até que ele se revelou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. Demais. Agora eu quero que você me responda algumas perguntas, tá? Observem. Nós temos 2 cenários de 2 conversas que aconteceram próximas uma da outra. A conversa de Jesus com Nicodemos e a conversa de Jesus com a mulher. E agora eu quero que você faça um comparativo junto comigo. Então você pode responder para quem está do seu lado, se você quiser responder sozinho. Não tem que acertar, tá, gente? É só para a gente parar e pensar. Quem procurou quem? Quem procurou quem? No caso de Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus. No caso da samaritana, Jesus foi até a samaritana. O reino desse mundo é a religião. Que é religião, quer dizer religar. É o homem procurando Deus. Que não leva a lugar nenhum. Nicodemos, ele religioso que era, foi atrás de Jesus. Porque ele queria ver. Só que ele já foi com uma mentalidade carnal, no âmbito carnal, pensando só no reino desse mundo. Jesus procurou a mulher. E Jesus encontrou a mulher. E aí foi completamente diferente a conversa. Pergunta 2, super crucial. Qual o horário das conversas? Qual o horário? Nicodemos? À noite. A samaritana, meio-dia. Sol estralando, a pino, para não deixar dúvida que estava sol para rachar a cabeça deles. Meio-dia. Porque o reino de Deus é um reino de luz. Porque Nicodemos estava escondendo alguma coisa. Ele nem queria ser visto com Jesus. Porque se ele quisesse ser visto com Jesus, ele teria ido durante o dia. Porque Nicodemos estava escondendo a sua vidinha, o seu pecado. Ele estava preocupado com a reputação dele. Eu vou ser visto com esse aí, ó? Não vou. Mas ele tinha uma dúvida. Ele queria saber, mas ele não queria ser visto com Jesus. Ele estava preocupado com o reino terrestre. Ele estava preocupado com a reputação dele, com o salário dele. Vai que ele vai ser mandado embora do Sinédrio, sei lá. Vai que ele não vai mais poder fazer. Porque, gente, envolvia dinheiro o negócio. Ele tinha um cargo, ele tinha grana, ele tinha prestígio, ele tinha um nome a zelar. E ele podia colocar tudo isso a perder se ele fosse visto com Jesus.
A samaritana também estava meio-dia porque ninguém nem queria ser vista com ela. Era o contrário, ninguém nem queria ser visto com ela, mas Jesus queria. Jesus quis. E ele foi atrás dela em pleno meio-dia, sol rachando. Tá, próxima pergunta. Para quem dos dois, essa você não precisa responder não, só pensa. Para quem, qual dos dois o reino de Deus foi revelado? Para os dois. Para os dois. Porque a conversa que Jesus teve com Nicodemos, na minha humilde opinião, foi muito mais esclarecedora do que a conversa que ele teve com a samaritana. Falando da água, se você quiser tem uma água viva que jorra. Para o Nicodemos, ele falou o seguinte: é necessário nascer de novo, porque Deus enviou o filho dele para ser levantado lá, como Moisés levantou a serpente no deserto, e é necessário que o filho de Deus morra, que ele seja levantado para que haja salvação. Jesus contou tudo para Nicodemos, tudo. Então fala, o reino de Deus foi revelado às duas pessoas. Para os dois. E com Nicodemos, Jesus falou abertamente. Com a mulher, não. Ele falou só um pouco. Mas aquilo já foi o suficiente para queimar o coração dela. E aí a última pergunta é: a quem Jesus se revelou como Messias? Só a mulher. Nicodemos saiu com o ponto de interrogação. É de Deus? Não é de Deus? É enviado? É um profeta? Esperar mais um pouco para ver o que acontece. Ela não. Jesus, o próprio Cristo, falou: eu sou o Messias. Quem você acha que foi salvo? Quem você acha que entrou para o reino de Deus naquele mesmo instante? A samaritana. Por quê? Porque Jesus se revelou. E por que Jesus se revelou para ela? Por uma palavra de 2 letras. Ele encontrou fé. Fala aí, fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque o reino dele não é visível. Porque todo o nosso cristianismo se baseia na fé. Porque a gente está servindo um Deus invisível e a gente faz parte de um reino invisível que a gente não pode se preocupar aqui na terra, porque a gente vive por fé. É o que eu falo sempre que eu tenho oportunidade. O meu reino não é desse mundo. O meu governo não é desse mundo. Porque a palavra diz que o mundo vai ficar de mal a pior. Estava conversando com a Lê ontem e a Lê falou, né? Vai ter guerra. A palavra fala que vai ter guerra. Eu vou ter medinho da guerra? Eu não vou. Porque eu sei a quem eu sirvo. Porque eu sei quem é o meu rei. Não importa o imperador que tiver nesse mundo. Não importa o raio que está acontecendo aqui. Eu sei a quem eu sirvo. E eu sei a que reino que eu pertenço. E eu tenho fé. E eu sei que eu estou salva. E aquela música do Fernandinho que cantou hoje, que nem a morte, nem a espada, nada vai me separar. Sabe por quê? Porque pode me matar, porque pode me flagelar o corpo, porque pode fazer o que quiser, me torturar. Querido, o meu reino é invisível. A minha salvação já está comprada. A minha vida já pertence a Ele. É a esse reino que eu pertenço. Entenderam? Esse é o reino de Deus. É um reino invisível. Eu estou rindo. E se a sua casa pegar fogo? E se a minha casa pegar fogo? Pegou. Apaga. Pinta de novo. E está tudo certo. Amém? Porque eu não sirvo a esse reino. Porque essa terra aqui é muito insignificante perto do reino de Deus a quem eu pertenço. Porque nada vai me tirar desse reino. Mas Nicodemos não foi capaz de perceber. Por que Nicodemos não foi capaz de perceber? Eu falo mais uma vez, faltou fé no coração de Nicodemos. Por que faltou fé no coração de Nicodemos? Porque ele estava preocupado com as coisas terrenas. Ele queria saber da reputação dele. Ele queria saber do dinheiro dele. Ele queria saber do nome dele. Amém? E eu achei incrível como Deus revelou o reino aqui nessas 2 conversas. Agora eu peço, só para a gente acabar, que eu quero terminar ali em Mateus. Mateus 6. Ah, como é lindo tudo que Jesus nos ensina. Nicodemos não acabou aqui não, tá, gente? Depois você vai ler na Bíblia e vai ver que ele continuou interessado por Jesus. Que na morte de Jesus, ele foi um dos que estavam ali tirando o corpo de Jesus da cruz. Ele ficou interessado. A pulga ficou atrás da orelha. Não sei se em algum momento pós-ressurreição de Cristo ele se converteu. Eu espero que sim. Porque a palavra foi plantada, amém? Pelo próprio Cristo.
Mas que ele perdeu de viver tudo que ele tinha que viver, ele perdeu. De entrar no reino de Deus antes, né? Lá em Mateus 6, nós temos o versículo 5, que Jesus vai ensinar sobre a oração. Eu vou ler rapidinho. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócritas aqui, ele está falando justamente do povo de Nicodemos, que eram os conhecidos da lei, os mestres, os sacerdotes. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Hipócrita estava preocupado com a aparência. Mais uma vez, o reino da terra. Eles estavam servindo a Deus, estava nada. Eles estavam fazendo um teatrinho, orando em pé, mostrando como eles eram santos, levantando a mão, se arrumando, colocando uma veste especial. Jesus falou, não sejam como os hipócritas, a fim de serem vistos pelos outros. Continua, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, invisível. E então seu pai que vem em secreto, invisível, o recompensará. Amém? Não é natural, é sobrenatural. Não é físico, não é carnal, é espiritual. O que os fariseus faziam era um showzinho. Eu estou orando. Já que é um showzinho, já que é carnal, já que é aqui na terra, a recompensa que você queria, você já tem. Já tem um monte de gente pagando pau para você, ó. Joinha. Nada do reino de Deus. Não entrou, não fazia parte. Só que ele continua. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Outro grupo de pessoas. Quem eram os pagãos? Os não-judeus, que não conheciam a Deus. O que acontece com os pagãos? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Novamente, eles serviam deuses carnais ali, que eles queriam falar para ser ouvido. E assim é até hoje, né? Tantas religiões pagãs, que as pessoas se flagelam, que elas falam, repete a mesma oração, a mesma reza, não sei como falar, a mesma frase ali 500 mil vezes, porque acham que pelo muito falar serão ouvidos. Continua. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Deus é invisível, mas ele te conhece. O reino de Deus, ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele só quer ouvir sua voz. Ele só quer te conhecer. E aí Jesus continua, vocês orem assim. Gente, pelo amor de Deus, a oração que Jesus colocou aqui, que é o famoso Pai Nosso, porque ele começa falando Pai, né? Não é para você decorar e ser repetido, porque aí você vai ser igual aos pagãos. Você vai ficar repetindo a mesma coisa. Ele estava dando um modelo. Quando vocês orarem, façam assim. E dando instruções. E olha a instrução. Pai nosso, que ele fala para reconhecer Deus como Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele já te ensina, quando você orar, você fala, Deus, venha o teu reino na minha vida. Senhor, venha o teu reino no meu trabalho. Venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino através da minha vida. E seja feita a tua vontade, não a minha. Aqui, Deus, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Senhor Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Será que você tem coragem de falar isso? Porque muitas vezes a nossa vontade até coincide com a vontade de Deus, mas muitas vezes não. E você quer saber? Toda vez que você decide falar não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus, dói. Mas é tão bom. Na hora dói, mas quando você vai vivendo essa vontade de Deus e ela vai fazendo sentido na sua vida, ela muda tudo. E essa vontade de Deus, e o reino de Deus através da sua vida, e a vontade dele se cumprindo através de você, ela te habilita a viver coisas muito maiores do que você pensou. Amém? A viver coisas grandes e maravilhosas que Deus tem sonhado para a sua vida. Mas ela só vai acontecer, isso só vai acontecer se você estiver inserido no reino de Deus. E se você tiver a coragem de falar, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém? Vocês entenderam? Olha que lindo que Jesus ensinou. E agora, para a gente terminar, ele continua. Se o louvor quiser subir, já até pode. Para terminar, ele continua lá. Deixa eu só virar aqui a pagininha.
no versículo 31 a 33 mesmo, porque ele continua falando com as pessoas e ensinando, né? Que lindo, meu irmão. Eu quero que você entenda que você faz parte do reino de Deus. E olha que Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, isso tudo é terreno. Isso tudo é aqui dessa terra. Não se preocupa, continua. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e declara a palavra de Deus, que é esse versículo, e fala aí: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. O meu reino não é desse mundo, você entende? Aqui pode estar pegando fogo, a guerra pode estar acontecendo. Eu vou continuar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque eu sei que Ele vai suprir as minhas necessidades. Está escrito na palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos tem que ter fé, não é visível. Para de se preocupar com esse mundo. Para de se preocupar com essas coisas que são todas assim, fúteis, corruptíveis. O meu Pai que está no céu sabe que você precisa. Busca o que não pode ver. Busca o reino de Deus. Pastora, como que eu busco o reino de Deus? Primeiro, você tem que ter fé, porque Ele é invisível. Segundo, você tem que orar, porque você vai falar com Deus. Como que eu oro? É só falar. Como? Você não tem fé, que eu acabei de falar? Eu gosto de fechar o meu olho. Mas às vezes eu olho de olho aberto também, assim, olhando para nada. Mas eu tenho que ficar num lugar onde eu não tenha distração. Porque se eu estiver correndo criança no meu pé, e marido escutando, tocando violão, e não sei o quê, eu não consigo. Então eu tenho que me retirar. Jesus já deu essa dica. Vai para o seu quarto, para a sua sacada, sei lá, para o seu cantinho. Não tem o cantinho, se fecha no carro. Vai orar dentro do carro. Vai para a sua garagem, entra no carro, fecha a porta e fica orando. Acha um canto que é você e Deus. Em Andradina, quem já me conhece sabe qual que era o meu canto com Deus? Não. A lavanderia. Poxa, minha irmã. Era a minha lavanderia, era meu canto com Deus. Até porque homem não vai na lavanderia. As crianças também não iam muito, né? Então era meu cantinho com Deus. Eu amava a minha lavanderia. Eu fecho o olho, eu sinto o cheiro da minha lavanderia. É isso, pessoal. Busca o seu canto com Deus e vai falar com Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Venha o teu reino na minha vida. Tá bagunçado aqui minha casa, mas eu acredito que o Senhor pode trazer seu reino. Pai, tá bagunçado ali meu serviço, mas eu sei que o Senhor pode trazer o seu reino. E se você falar com sinceridade, Ele vai trazer. Ele vai fazer. Como? Porque Ele faz. E aí as demais coisas vão sendo acrescentadas, porque Ele tem muito prazer em te abençoar. Ele é o seu Pai. Você tem o prazer de chamar o seu Rei, o Todo-Poderoso desse reino, de Pai. Gente, a gente dá tanta coisa para os filhos sem nem poder, a gente faz um sacrifício, não faz? Ele fez o sacrifício de mandar o unigênito, o filho dele, que veio, morreu em nosso lugar. Você acha que Ele não vai abençoar? Só que se você estiver preso, preocupado com as coisas desse mundo, Nicodemos. Se você estiver Nicodemamo, muito nessa terra, preocupado com essa terra, não vai rolar. Você não vai entrar nesse reino, você não vai fazer parte. Então eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma música de 30 anos atrás, deve ser. Mas você vai escutar, a primeira parte você ouve, o refrão você canta, em forma de oração. Porque Jesus, Ele se deu por você. E essa música fala no final: seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade aqui na terra, aqui na minha vida, como ela é feita no céu. Então eu quero que você declara isso, amém? Fecha o seu olho agora. E é o momento de você falar com a fé no invisível com Jesus. Fala: Jesus, eu quero fazer parte desse reino.
Eu sei que eu nasci de novo. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que Ele é o meu Messias. O Senhor já se revelou, por isso venha o teu reino na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida, Deus. Me ensina a não me preocupar com as coisas terrenas. Me ensina a não ficar tão ansiosa com as coisas desse mundo. E quando a ansiedade vier, que o teu Espírito venha trazer, Senhor Deus, o alívio. Como foi com o Senhor Deus Elias, lá no deserto, que o teu Espírito venha me consolar, trazer o alívio, me levar de volta ao lugar onde eu tenho que estar, Deus. Agora é o seu momento de falar com Deus, amém?